Oi, aqui é a Mari do Sonho Distante, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tô aqui pra falar sobre os livros que eu li no mês de março. Foram menos leituras do que eu imaginava conseguir fazer? Foram, mas eu fiquei feliz de ter conseguido ler pelo menos 2 livros de projeto. E o outro projeto, assim, ficou com Deus, né? Não sei quando vou conseguir pegar pra ler de fato, mas eu tentei. E essa minha mania de sempre deixar os livros de projeto pro fim do mês, porque eu acho que eu vou conseguir ler tudo, tá me atrapalhando, tá começando a me incomodar. Então vamos ver se eu mudo isso durante o mês de abril. E vou começar com um livro que veio de outro mês aí, que eu já tava lendo, sempre tem, e finalizei ele durante o mês de março. Mas antes, se você é novo aqui no canal, primeiramente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se ainda não se inscreveu, já se inscreve aqui embaixo, não sai desse vídeo sem fazer essas coisinhas. Deixa seu like aí embaixo também, que ajuda muito, e like é de graça e ajuda muito a gente. E se interessar pelos livros que eu vou mostrar no vídeo de hoje, compra com o meu link da Amazon, que tá aqui no box da descrição. Comprando por esse link você me ajuda muito e não paga nada mais por isso. Eu recebo uma pequena comissão pela sua compra, mas você vai pagar o valor que tá lá, não vai pagar nada mais. E me conta aqui nos comentários também como é que foram as suas leituras no mês de março. Eu senti que o mês de março deu uma diminuída no meu ritmo de leitura. Não sei o que aconteceu, tipo, fevereiro foi um mês tão bom, janeiro foi tão maravilhoso. E em março, assim, pulei do avião. Foi só queda livre. Então vamos começar com as leituras. O livro que veio do mês de fevereiro foi As Extraordinárias Cores do Amanhã. Era um dos livros da TBR do Desafio 7 em 7, que eu não consegui terminar de ler porque ele tinha 400 páginas e a culpa foi de vocês, porque eu coloquei ele em votação e vocês escolheram um livro de 400 páginas ao invés do de 280. Mas ele é uma leitura muito rápida, é porque no dia que eu peguei ele pra ler também, eu não fiquei muito tempo em casa, eu saí, então isso acabou atrasando bastante a leitura, e aí depois também foi passando os dias, eu fui desanimando porque não ia conseguir terminar durante o desafio e deixei pra lá. Então consegui finalizar ele só agora no mês de março. E não foi uma leitura assim maravilhosa. Eu gostei muito das partes que falavam sobre a cultura chinesa, mas no geral assim a aventura da protagonista pra achar o pássaro, que ela achou que a mãe dela virou um pássaro, e ela viaja até Taiwan, tipo, tanta coisa legal pra ela ficar narrando. Aí ela fica narrando como o céu tá bonito e como a vida às vezes parece o céu, que não sei o que, e fica nublado e várias cores. Eu fico... Sério? Você tá em Taiwan e você tá me falando sobre o céu se parecer com a vida e não sei... Por favor, né? Então, eu acabei dando 3 estrelas pra esse livro. Já saiu resenha dele lá no meu Instagram. O link do Instagram tá aqui embaixo no box de descrição, caso você queira ir lá conferir. Todos os livros do Desafio 7 em 7 eu resenho por lá. E porque senão, né, 7 resenhas pra trazer no mês aqui no canal é muita coisa. Então eu divido as resenhas aí entre o canal e o Instagram. Então tá lá se você quiser saber um pouco mais sobre a minha opinião a respeito desse livro. Não é um livro que eu vou me desfazer, porque tipo, nossa, não quero ver nunca mais esse livro por aqui. Mas também não é um livro que eu vou recomendar pra todo mundo. Até porque tem alguns gatilhos, suicídio e depressão. Então se você ficou interessado quando leu a resenha, quando viu o vlog, já tenha isso em mente. Continuando no desafio 7 em 7, mas dessa vez o desafio do mês de março, que também não deu muito bom. Eu só li 3 livros do desafio 7 em 7 de março. E eu não sei o que aconteceu. Foi aí que começou a desandar tudo. Acho que foi na primeira ou na segunda semana do mês de março. Então, tipo, foi logo no começo do mês. E o primeiro livro que eu li, não foi o primeiro que eu li, na verdade, mas o primeiro livro que eu peguei aqui, A Odisseia de Penélope. Esse aqui eu li super rapidinho, não tinha como não ler rapidinho. E como eu disse, tem resenha lá no Instagram também, porque é do Desafio 7 em 7. E aqui a gente vai conhecer a versão da Penélope, a esposa do Eu Sempre Esqueço, Odisseu. Que ele saiu lá de navio pra enfrentar monstros e não sei o que. O cara ficou 20 anos fora e a mulher ficou lá tomando conta de tudo, enquanto o castelo deles era
cercado por homens que queriam propor casamento para Penélope, achando que o Odisseu tinha morrido e queriam a fortuna deles e tudo mais. Então ela ficou por lá tomando conta de tudo. E aí a gente vai ficar sabendo um pouco mais do que aconteceu por lá, porque em A Odisseia a gente sabe, né, o que o Odisseu foi passando pelas coisas que ele foi passando, que eu não li, então eu não posso dizer quais foram essas coisas. Mas não fez diferença eu não ter lido a Ilíada e a Odisseia, porque esse livro aqui ela não vai ficar fazendo referências à Ilíada e à Odisseia, então é super tranquilo de ler. E o livro ele não é em cantos, tá? Como é o outro, a Ilíada e a Odisseia. Já falei 50 vezes esses nomes. E ele não é em cantos, mas tem umas partes aqui que tem umas músicas que as escravas cantam pra Penélope. Ponto interessante, falei sobre as escravas, quase que eu esqueço. Esse livro é narrado pela Penélope do inferno. Ela está no inferno, junto com as escravas dela, narrando as coisas que ela passou enquanto o marido dela esteve fora. E aí, lá pro finalzinho do livro, assim, a gente vê um pouco de acontecimentos mais modernos e o ponto de vista da Penélope em relação a isso. Então, embora seja um livro super curtinho, acontece bastante coisa. A diagramação também não é lá muito boa, então acho que por isso deu essa sensação de que aconteceu muita coisa em tão poucas páginas, mas eu gostei bastante. Eu acho que eu dei 4 estrelas para esse livro e ele me deixou bem mais animada para ler a Ilíada e a Odisseia. Depois eu tenho aqui O Tempo das Borboletas. Esse aqui eu tava bem animada para ler, mas ele acabou me decepcionando um pouquinho, porque eu esperava um negócio assim mais próximo de Dark Academia, porque a protagonista ela vai para uma escola interna que a mãe dela manda ela pra lá, e ela não quer ir, ela nem mora com a mãe quer que ela seja, assim, parecida com ela, mas ela prefere mais, assim, o estilo de vida do pai dela, que eles vivem numa cidade pequena, e ela tem lá os seus amigos na escola que ela estuda, e a mãe dela é uma economista, eu acho, muito famosa, que vive na França lá, tipo, nem liga muito pra vida que ela tem com o pai, e aí a mãe dela acaba matriculando ela nessa escola interna para ela ser mais uma dama, alguma coisa assim. E aí ela chega lá e ela não tem planos de tentar se adaptar, ela já quer logo sair. Só que ela é muito inteligente, ou ela se faz de inteligente. Eu ainda confesso que eu ainda não entendi essa parte. Eu falei sobre isso no vlog de leitura. E ela acaba se destacando ali pela inteligência dela, e ela vai conhecer uma outra aluna que vai desencaminhar ela. Eu já falei isso no vlog, falei isso na resenha, eu acho, que eu não gosto de personagens que vão ali na onda dos outros, sabe? O personagem, ele gosta do jeito que ele é, mas aí ele conhece uma outra pessoa que ele fica tipo, nossa, essa pessoa é tão descolada e não sei o que, e todo mundo quer ser amigo dessa pessoa, e eu me sinto famosa quando eu tô perto dessa pessoa, e aí o personagem muda a personalidade dele pra estar perto daquele outro personagem. Eu não gosto quando isso acontece, e foi isso que aconteceu aqui. A protagonista praticamente virou uma sombra do outro personagem e eu acabei me decepcionando por causa disso. Mas no geral é uma leitura muito boa, sim, e também tem alguns gatilhos de uso de drogas, abuso parental, eu acho que eu vi, e mais ou menos isso. E por último, o último livro que fez parte do desafio 7 em 7 do mês de março, que foi Nova Era. Esse daqui também eu li super rapidinho. Esse sim foi o primeiro livro que eu li pro desafio, que foi o livro da leitura conjunta, né, que eu falei que ia ter em março desse livro, que é o primeiro livro de uma trilogia, na verdade, e eu não vou ler os outros dois por enquanto. E eu li ele, consegui ler ele um dia, mas eu fiquei assim, com essa sensação de que não acabou ainda, de que tem mais pra acontecer, justamente porque tem mais pra acontecer. Só que os livros que são sequência desse, em e-book, eles estão de graça, eu acho, no Kindle Unlimited, mas a versão física, que é o que eu queria mesmo, estão muito caros, então por enquanto não vai rolar. Mas eu gostei muito, é uma história com elfos e fadas e muita magia, assim. Já fiz resenha dele também lá no Instagram, então se quiser saber um pouquinho mais. Esse daqui eu dei 4 estrelas, eu acho, que eu gostei bastante mesmo, só ficou faltando, assim, alguma coisa
a mais no final, justamente por ele ser um livro introdutório aí da trilogia. Então, capaz que se tivesse juntado os 3 em um só, porque os 3 são bem curtinhos, se tivesse juntado os 3 em um só, acho que teria potencial para ser um favoritado. Aí nós tivemos o clássico do mês, que foi a Abadia de Northanger, da Jane Austen. Eu li nessa edição aqui, então foi um pouquinho cansativo também, porque, né, Arial 0.3 e eram só 140, 180, eram pouquíssimas páginas, mas pareceram assim 600 páginas por causa do tamanho da letra. E me decepcionou um pouquinho também. Fazia um tempo que eu não lia nada da Jane Austen. A última vez que eu tentei ler um livro dela, eu acho que foi em 2020, que eu tentei ler Emma, ou já foi em 2021. Não lembro, talvez tenha sido em 2021 que eu tentei ler Emma e eu não tava entendendo nada e abandonei. E aí então peguei aqui a Abadia de Northanger pra ler, e a sorte é que o livro é curto, porque se tivesse 300 páginas nessa diagramação, eu tenho certeza que eu não teria terminado. E embora o título do livro seja esse, eu não vou falar de novo, tem poucas cenas assim que se passam na abadia que, né, deu nome pro livro, e foi isso que me decepcionou, porque eu esperava que toda a história se passasse, né, nesse lugar que deu nome ao livro. E também a autora, eu acho que ela perdeu uma oportunidade que ela teve ali muito boa de trazer um suspense pra história. E no final a história acabou ficando um pouquinho sem graça, porque realmente nada demais aconteceu e tem uns personagens muito chatos aqui também. Mas no geral é ok. E o outro livro de projeto que eu consegui ler foi A Dança da Floresta. Esse aqui também eu peguei pra ler de última hora e eu li ele muito mais rápido do que eu imaginei que leria. Depois que eu vi a live da Yasmin, acho que foi lá no começo do ano, lendo A Dança da Floresta em 12 horas, eu fiquei surtada, tipo, nossa, eu preciso fazer uma maratona com esse livro. Tanto que, né, fiz a maratona 24 horas com ele e consegui terminar ele em um dia praticamente, porque quando eu fui fazer a maratona eu tinha lido só o primeiro capítulo, e aí o resto, as outras 380, sei lá quantas páginas que faltavam, eu li nas 24 horas. É uma história que eu esperava mais também, esperava um pouco mais dessa vibe mágica. Aqui acaba que a gente tem umas cenas até bem tensas, assim, que eu não tava esperando. A protagonista, ela tem 4 irmãs, e juntas elas conseguem abrir um portal pro outro reino. Elas moram num castelo na Transilvânia, e toda noite de lua cheia elas conseguem abrir esse portal para ir para esse outro reino. E lá tem fadas e trolls e anões e várias criaturas mágicas, e elas ficam lá dançando a noite inteira e voltam de manhã para casa. E quando o pai delas fica doente, a Jenna, que é a segunda irmã mais velha, eu acho, ela se coloca como a maior responsável ali pelo castelo, pelo comércio do pai dela, que ele compra coisas para vender ali no vilarejo próximo. E ela se coloca muita responsabilidade, quer dizer, ela se coloca em uma posição de muita responsabilidade, e ela se cobra muito também. Isso vai começando a deixar a história um pouco mais chata, enquanto, tipo, tá todo mundo ali querendo ajudar ela, as próprias irmãs dela querendo ajudar, e ela, tipo, não, porque eu prometi que eu vou fazer isso e que eu vou manter tudo de pé e não sei o que. E aí vem o primo delas, que mora no castelo próximo também, e quer ajudar, só que ele quer ajudar de um jeito meio assim, tomando tudo pra si, sabe? Não tomando tudo pra si, mas ele quer realmente tirar o peso dos ombros da Jenna. E como elas são em 5 irmãs, o herdeiro mais próximo seria ele. Então ele já tá meio que ele tentando pegar o lugarzinho dele, né? Mesmo que o pai delas não tenha morrido, ele tá só muito doente. E elas ainda têm esperanças, óbvio. Elas têm que ter esperança de que o pai delas vai voltar saudável. E aí a Jenna e o primo dela ficam aí nesse embate o livro inteiro, ele querendo saber o que elas estão escondendo e querendo tomar o poder ali do castelo pra ele. E algumas cenas assim um pouco mais abusivas também do primo em relação a Jenna. E essa parte eu realmente não tava esperando. E aí, por ter me decepcionado nessa questão assim de
uma vibe mais mágica, eu acabei dando só 4,5 estrelas, mas é um livro muito bom e uma leitura muito rápida de se fazer, então recomendo, se você tiver esse livro parado por aí, pegue pra ler. A última leitura finalizada no mês de março foi o calhamaço do mês de janeiro e fevereiro. Pois é, eu não consegui terminar o calhamaço do mês, né? E aí sobrou pro mês de março, sobrou tipo metade do livro pro mês de março. E eu consegui terminar, terminei esse livro, já era 1h40 da madrugada do dia 1º de abril. Mas terminei, tá aqui, Catherine. E eu tenho certeza que pelo tempo que eu demorei pra ler esse livro, eu acabei perdendo um pouco o gosto pela história. Então ele ficou com 3,5 estrelas, mas eu tenho certeza que se eu tivesse lido ele um pouco mais rápido, eu poderia subir ali para 4 estrelas, talvez até 4,5 estrelas. Mas no geral não acontece muita coisa aqui não. A gente vai ter a história da Catherine de Rouet e o João de Gaunt, que é filho do Eduardo III, é um duque aí inglês. E a Catherine, ela não é nada demais, tipo, ela cresceu num convento e depois a rainha convidou ela para ser uma protegida. Ela e a irmã dela, na verdade, a Catherine e a irmã da Catherine, eram protegidas da rainha. E aí a rainha foi arrumando casamentos assim com cavaleiros para elas, assim, tentou casar elas bem para a posição que elas tinham. E a Catherine acaba se apaixonando por esse duque, só que esse duque ele já é casado e já tem filhas e tudo mais, e aí eles vão vivendo várias coisas assim que vão impedindo eles de ficarem juntos. Da metade pro final é que a história começa a ficar um pouco mais interessante, porque vai ter ali uma revolta dos camponeses, os servos querem ser livres, e aí vai surgindo um exército rebelde para atacar o rei, e muitas pessoas morrem nesse livro até que a Catherine e o João têm a oportunidade de ficarem juntos. E assim, essa mulher vai passar por muita coisa. Ela é quase uma Moll Flanders, mas sem a parte dos 5 maridos. Mas ela passa por muita coisa aqui também. E aí ela vai se arrependendo e vai se sentindo culpada por tudo que ela fez, mesmo que isso tenha levado ela a ficar com o João. E não acho que isso seja spoiler, porque isso é história e não, assim, uma história que a autora inventou da cabeça dela. E eu achei legal que no final, tipo, o pós-fácil, não vou falar, né, o pós-fácil inteiro aqui, mas o pós-fácil ele trouxe uma vibe mais livro de história, sabe, pra finalizar ali toda a história e falar tudo que aconteceu mesmo. E assim, no final eu acho que ela até ficou com uma posição muito boa dentro da história, porque várias personalidades assim de poder vieram ali da linhagem dela. Então eu gostei de acompanhar essa história, mas no geral não aconteceu muita coisa. Várias e várias páginas, às vezes falando de como era o dia a dia dela na casa dela ali, que ela, a primeira casa, né, que ela foi morar com o primeiro marido dela, que estava meio abandonada, e ela foi tentando reerguer a casa, que já tinha tipo mato crescendo por tudo quanto é lado, e enfim, foi cansativo em algumas partes, mas eu acho que foi uma leitura que valeu a pena fazer. Essa vibe assim de Idade Média sempre me prende, e aqui também tem muito essa questão das doenças que aconteceram aqui, principalmente a peste negra. Então muitas mortes acontecem nesse livro, e eu gostei mesmo. Só que assim, não é uma leitura pra todo mundo, né? Inclusive, tanto pelo tamanho quanto pelo tema, e tanto por nada demais acontecer. Mas tá aqui, foi finalizado, 3,5 estrelas. E vou procurar outros livros da autora, não sei se ela tem outros livros. Eu vi muitos comentários positivos sobre esse livro aqui, falando que é tipo uma das melhores histórias medievais de não sei o que. E inclusive aqui tem uma frase nessa faixa preta, tem uma frase que diz: um retrato vívido e detalhado da época dos Plantageneta. E eu tentei fazer muitas ligações entre esse livro e a série The Spanish Princess, mas eu acho que a série se passa um pouco depois desse livro aqui, então isso acabou
acho que isso ajudou a me deixar um pouco mais confusa em relação a essa história, porque eu ficava tentando fazer ligações com coisas que eu já sabia, e aí isso também atrasou um pouco a leitura, porque eu lia uma página e eu ficava pensando assim, calma, não sei o que, de la Pole aí Catalina de não sei o que quem era o rei de Portugal? Então assim, eu parava em muitos momentos pra ficar pensando no que estava acontecendo e tentar relacionar com o que eu já tinha visto, mas não deu muito certo, mas no geral foi aqui. E aí eu tenho aqui 2 leituras que eu iniciei, mas não consegui finalizar durante o mês. A primeira delas é Maldição, que é o livro de contos que eu falei que ia tentar ler um conto por dia, e no começo tava funcionando, mas aí depois teve uma semana, eu acho que eu fiquei a semana inteira sem ler nada, a partir daí desandou tudo. Então eu li uns 5 contos, não sei quantos contos eu li, deixa eu ver. 5 contos, faltam muitos ainda, faltam uns 15, por aí. E eu vou lendo esses contos aos poucos, não é como se eu precisasse ler tudo de uma vez para a história ficar completa, então eu posso ir lendo bem aos poucos e não sei quando vou conseguir terminar esse livro. Por mais que sejam contos curtos e fáceis de ler, acaba que às vezes não sobra ali o tempo que eu preciso para ler um conto no dia, e aí vai sempre deixando para depois. E outro livro que eu fiquei muito triste de não ter conseguido terminar de ler, na verdade esse e mais 2, só que os outros 2 eu nem cheguei a iniciar, que é O Lado Mais Sombrio, o primeiro volume da trilogia que eu tinha separado para ler no mês de março. Eu comecei esse livro, eu li até a página 88, e assim, até agora não aconteceu nada assim que me prendesse, sabe? Inclusive tá bem confuso toda essa história aqui, nesse começo tá muito 80 páginas de confusão. Eu confesso que pensei em abandonar, mas eu tô muito ansiosa pra ir além dessa história, né, e saber um pouco mais do que vai acontecer depois. E eu tenho certeza que os próximos livros vão ser mais do que eu esperava, do que esse começo tá sendo. A gente tem uma adolescente chamada Alicia, a mãe dela tá internada em um hospital psiquiátrico, e ela e o pai dela vão sempre visitar a mãe nesse hospital, e ela tem medo de acabar virando a mãe dela, ficar igual a mãe dela, que ouve os insetos, ouve as plantas falando, e tudo isso vem de uma maldição que a família delas tem desde a Alice, que inspirou a Alice no País das Maravilhas. Então a família dela tem esse histórico aí de mulheres que ouvem insetos e plantas, e ela não quer ficar assim. Então, às vezes, quando ela ouve assim, um zumbido de alguma flor falando com ela tenta ignorar, para as pessoas não acharem que ela é louca. E aí, nessa tentativa de não ser igual a mãe dela, eu acho que ela, até o momento onde eu li aqui, ela tá meio perdida assim na própria identidade, e tá bem uma vibe... Eu imaginei a protagonista, embora tenha o rosto dela aqui, eu imagino ela muito tipo a Avril Lavigne naquele clipe que ela fez pra Alice no País das Maravilhas, né? O live action de 2010, eu acho, enfim. Eu imagino muito esse livro naquela vibe, assim, porque ela tem o cabelo loiro, mas ao invés de pintar o cabelo inteiro, ela põe uns dreads, assim, de mechas azuis e umas meias, enfim. É muito uma vibe emo, Alice emo, e eu achei um pouco confusa essa parte. Eu fico tentando, quando o livro é uma releitura de alguma outra história que eu conheço, eu fico tentando fazer as ligações, e aí essa tá muito complicado fazer essas ligações e entender toda essa história, todo esse passado de maldições da família da Alicia. Então, não sei se eu vou continuar lendo esse livro muito em breve, mas eu quero finalizar assim, eu quero muito ler essa trilogia, conhecer essa nova versão de Alice no País das Maravilhas, e espero conseguir fazer isso muito em breve. E é isso, esses foram os livros que eu consegui ler no mês de março. No geral, eu fiquei feliz por ter conseguido finalizar, principalmente o Calhamaço e o Clássico, e são 2 projetos assim que, né, se eu andar com eles, pelo menos os outros eu acho que vão se encaixando, porque quando eu finalizo uma leitura eu fico mais animada para finalizar outras, então acaba que
um ajuda o outro e no final nem tudo dá certo, mas dá pra ir levando. Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Me diz aí se você teve alguma leitura favorita durante o mês de março. A leitura favorita do mês de março pra mim foi A Dança da Floresta, embora ele não tenha sido favoritado. Aliás, esse mês de março não teve nenhum livro 5 estrelas. O mais alto, assim, foi A Dança da Floresta, com 4,5 estrelas. E considerando que em fevereiro tiveram uns 4 livros, 5 livros, sei lá, 5 estrelas e um favoritado ainda, março não foi um mês de leituras, assim, muito maravilhosas. Mas foi bom. E é isso então, a gente se vê no próximo vídeo e tchau!